Olá, pessoal. Este é o ciclo de debate online Licenciaturas em Educação Museal. Eu sou Jonathan da Silva, educador museal no Museu Histórico Nacional e formando em Pedagogia pela Unirio. Faço parte da comissão organizadora desse espaço, junto com a professora da Escola de Educação, Ana Cristina Oliveira, e a professora da Escola de Museologia, Andréa Costa, que também é educadora da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional. E junto com a Tatiana Oliveira, que é licencianda em Pedagogia pela Unirio e colaboradora no Espaço Ciência Viva. Nesse debate, a gente vai ter a presença da professora Lígia Segala, da professora Carla Marromedi e da Marielle Costa, que é licenciada em Artes Visuais, servidora do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, e desde 2018 é chefe da Divisão de Educação da Comuse, Coordenação de Museologia Social e Educação, que é a área responsável pelas ações referentes à PNEM, a Política Nacional de Educação Museal, e pela plataforma de difusão do conhecimento Saber Museu, além do assessoramento técnico aos setores educativos em museus geridos pelo IBRAM. O vídeo já começa com a fala da Marielle e deixo disponível aqui para vocês. Fui mediadora, educadora em instituições culturais, não em museu especificamente, mas acho que fui atravessada por várias das questões que os educadores museais que estão atuando especificamente dentro de instituições museais se deparam. E em relação à capacitação, eu não encontrei na universidade muitos ecos para isso para essas questões que se apresentavam para mim na minha prática de trabalhadora em educação museal, né? Eu não estava lidando com esse vocabulário, não era essa a nomenclatura, mas efetivamente o trabalho que eu fazia era esse. Então, eu ficava muito a reboque, dependendo muito de encontrar professores com a disposição para desenvolver uma interlocução a respeito dessas situações que me deixavam sem... em que eu sentia que eu não tinha os recursos necessários para refletir e para produzir a resposta que eu devia produzir naquela situação, né, para o público que eu estava trabalhando, para a instituição, para mim mesma, como trabalhadora. E aí, bem, de um lado, tenho essa experiência. De outro lado, quando eu cheguei ao IBRAM, não ao IBRAM, né, mas a esse cargo, eu me deparei com essa entre várias outras questões. O campo da educação museal, exatamente por esse dinamismo, né, as questões vão se apresentando, a gente tem uma urgência de resolução de vários aspectos diferentes em relação à questão da educação museal. Então, teve todo o processo de construção da Política Nacional de Educação Museal, que culminou na institucionalização. Dentro dela estão previstos várias responsabilidades, né, compartilhadas entre o IBRAM e a sociedade civil, as instituições museais e algumas especificamente do IBRAM. Então, a gente tem que poder criar as possibilidades de implementação real dessa política, né? E entre as coisas que estão ali, além do que está já apontado na PNEM, que precisa ser feito, tem outras situações que vão se impondo, como essa questão da profissionalização. Claro que ela está mencionada na PNEM, mas lendo a portaria, a gente não consegue ter a dimensão do problema e da diversidade de influências, né? Não só de influências, mas a diversidade de questões que vão constituindo esse problema da profissionalização. E aí, com a pergunta, eu fui me encontrando muitas vezes com a pergunta, por exemplo, sobre a possibilidade de uma graduação em educação museal, ou, enfim, da presença da educação museal dentro dos currículos dos cursos de museologia, e acho, sinceramente, que
sobre essa construção, sobre o que leva à constituição de uma licenciatura, como que se constituem os currículos de licenciatura, eu realmente fico muito feliz que a gente tem colegas aqui que estão mais habilitados para falar a respeito, e certamente vão nos ajudar a avançar na compreensão disso. Mas eu desconfio que o que fundamenta, em princípio, a construção desses currículos é a realidade concreta. Então, as pessoas temos trabalhadores, educadores museais atuando dentro dos museus, e a gente está vendo pela realidade concreta, pela mobilização do campo, que educação museal é uma abordagem específica, é um campo específico de atuação, mas seguem os questionamentos. Às vezes, entre nós mesmos, a gente fica meio querendo respostas muito mais definidoras, né, do que seja a educação museal, do que seja a atuação dos educadores museais. E, nesse sentido, eu tenho certeza que, se a gente olhar para a realidade, a gente vai ver que, sim, esse é um campo específico, que tem as suas peculiaridades, que tem os seus aspectos muito definidos, e que, por consequência, demanda formação, demanda um olhar que contemple essas especificidades, demanda que a formação, que a construção do conhecimento para atuação nesse campo possa considerar essas especificidades, né? Bom, eu sempre fico pensando que devem existir muitos caminhos para fazer isso. Eu acho que a participação da educação museal, a constituição dos cursos de licenciatura, considerando a existência da educação museal e das suas necessidades específicas, é um caminho, eu não tenho dúvida, mas eu acho que também, no campo da constituição de um ofício, tem outras instâncias, a própria escola, né? A educação básica. A gente, na educação básica, toma contato com uma série de ofícios. No Brasil, a gente elege alguns que são mais desejáveis ou dignos de escolha do que outros. E essa é uma questão cultural que eu acho que a gente devia problematizar. Então, já desde o processo de formação básica, já não está no horizonte a possibilidade da atuação dentro de um museu. Claro que a museologia está tem se mobilizado, os cursos estão aí surgindo, estão se estabelecendo com mais força, então, vejo um processo gradual de transformação nesse sentido, mas eu acho que isso, enfim, tem uma questão que é de como a academia aborda, tem uma questão que é cultural, mas também tem um museu um pouco refratário, que é uma coisa que a gente identifica, né, na percepção que as pessoas têm, a sociedade. Então, eu não sei, a escola não leva muito em consideração, pelo menos é a minha experiência de aluna e de professora. Acaba que o museu passa a ser um recurso pedagógico, mas é muito superficial a ideia que a escola desenvolve a respeito do papel de um museu, né? E aí, quando os educadores estão lá dentro do museu, quer dizer, quando se olha para o trabalho que os educadores desenvolvem dentro do museu, eu acho que também existe uma percepção muito equivocada de que essas pessoas vão lidar com o acervo, vão fazer atividades a partir daquele acervo e ponto final. Aí eu fico pensando, os acervos, por si só, já estabelecem grandes desafios, porque eles não são homogêneos, eles são super diversos,
A gente tem eles já estabelecem, muitas vezes, desafios pelas suas especificidades em relação, para aqueles que vão trabalhar com eles, porque, afinal de contas, é muito diferente você trabalhar num museu de arte e num museu de ciência, por exemplo. Os recursos de que você vai se utilizar, as abordagens, a compreensão daquela matéria é muito distinta. Então, às vezes, a pessoa que se sente muito à vontade para estar no museu de artes acha que não tem o que aportar no trabalho dentro de um museu de ciência e tecnologia. Isso quando você parte desse pressuposto de que você está ali para comunicar o acervo, né, que eu acho que é um engano muito comum. Mas aí, para além disso, a gente tem que pensar que o museu é um ente social, ele é agente de preservação da produção humana, ele é emissor de discursos, ele é adepto de abordagens ideológicas específicas, por mais que não se coloque assim, né, tem uma pretensão de neutralidade que a gente sabe que é impossível. Ele reage ou não ao sectarismo, porque eu estou colocando sectarismo, que eu sei que é uma palavra meio dura, poderia falar de parcialidade, mas eu acho que a gente precisa reconhecer, como pessoas que participam desse campo, que essa é uma característica que está muito presente. Então, eu entendo que ela, inclusive, ela é inerente às instituições da forma como elas estão tradicionalmente estabelecidas. Então, eu admiro, e eu tenho que destacar que acho que é importantíssimo, quando a instituição se coloca de forma reativa a essa tendência, né? Mas é isso, a gente sabe que tem as instituições que não são reativas a isso. Além disso, a gente tem ainda a questão da permeabilidade do museu, né? Porque a gente entende que esse museu serve à sociedade, ele também se constitui da sociedade, da comunidade que está ao redor dele. No melhor dos casos, ele realmente está permeado por essa sociedade, ele cria as condições para que ela ajude a construir o museu em todos os seus aspectos e instâncias, né? Nesse discurso que eu citei, na sua missão, nas suas missões, e a gente não pode deixar de considerar que o setor educativo é, muitas vezes, a cara do museu para quem entra lá dentro. Então, e acumula. Então, quando a gente está pensando em termos de o setor educativo lida com o acervo, a gente está desconsiderando todas essas outras dimensões com as quais o setor educativo se relaciona. E, inclusive, em relação ao discurso, que foi uma coisa que eu falei antes, né, muitas vezes o discurso do museu vai ser não só comunicado, mas também problematizado, atualizado, provocado pelo trabalho do setor educativo. Então, é uma categoria de trabalhador que precisa se voltar o tempo todo para dentro da instituição, para o diálogo com a gestão, e para fora, pensar nos desafios que a sociedade está trazendo, nas demandas que a sociedade faz, para então ir construindo o seu trabalho, que é uma resposta, mas é também uma provocação, é também uma contribuição, né? Então, o educador museal, ele precisa ser uma pessoa muito plástica, muito capaz de diálogo, né? E muito curiosamente, apesar de acumular todas essas, de ter que responder a todos esses aspectos, lidar com todas essas questões na sua prática,
essa multiplicidade de tarefas e dimensões do trabalho não é reconhecida, né? Nem dentro da gestão e nem por essa visão superficial que a gente costuma detectar em relação ao trabalho que o educativo faz. E aí, bom, além disso, ele tem como atribuição específica, né, que num primeiro momento parece não contemplar todas essas dimensões, quando a gente pensa nas atribuições de elaborar, executar programas, projetos e ações educativos, avaliar, né, registrar esses programas, projetos e ações, parece que é uma coisa muito estanque e que você pode fazer ali sozinho, você com a sua equipe, retirado num quartinho do museu. Mas a verdade é que para você elaborar, executar e analisar, você vai ter que ter feito todo esse percurso antes, né? Esse percurso de reconhecer o museu como um ente social. É um espaço de debate. De reconhecer. Tá? E como a Alô? atividade inicial... Gente, desculpa, não estava entendendo, alguém compartilhou aí uma tela. Enfim, eu estava dizendo que esse processo de elaboração das propostas educativas tem que necessariamente contemplar todas essas camadas, essas instâncias e aspectos da atuação do educador dentro do museu e da compreensão do museu, que é muito mais do que um guardador de objetos, né? Para que haja atividade educativa, necessariamente o museu precisa ser compreendido como muito mais do que um guardador de objetos. E aí, bom, eu olho para essa situação e fico pensando, essa é a realidade que eu identifico, né, no educador que está ali desenvolvendo seu trabalho, né, o cenário em que ele se situa. Olhando para isso, eu comecei a me perguntar, né, como é que a institucionalização de uma política nacional de educação museal pode contribuir para tornar um pouco mais fácil a vida dessa pessoa que está atuando ali, nesse sentido específico, de ter a sua atividade legitimada. Né? Não sei quantas coisas a gente pode fazer no IBRAM, que também não tem uma posição constituída, um discurso estabelecido em relação a essa questão da formação. Isso é uma percepção em construção que depende muito, inclusive, do diálogo que eu venho estabelecendo com o campo, como nessa situação aqui específica. Por isso que eu fico tão feliz de compartilhar. Mas o que eu venho entendendo para começar, a PNEM ajuda a legitimar a atuação desse educador, porque está dizendo que esse é um campo específico, que esse educador atua de uma determinada maneira, né, que ele desenvolve esse programa educativo cultural, segundo tecnologias, metodologias e abordagens específicas a esse campo, isso tudo está lá, e isso uma instância de legitimação junto à gestão dos museus e junto a outras instituições. Esse educador pode se comunicar com uma prefeitura, e ele tem ali uma portaria dizendo que a área de atuação dele tem um ente federal referendando essa área de atuação, nesse sentido faz diferença, mas ainda é pouco, né? A gente sabe que pode ser um ponto de partida institucional, mas quando a gente pensa em outras, que além da atuação dentro do museu, esse educador necessariamente se relaciona, por exemplo, com escolas, e quando se trata de escolas, da presença da escola dentro do museu, é quase que compulsório que isso é assunto do educativo, e às vezes a pessoa que foi parar lá nesse educativo, né, como a gente está vendo, sem a formação específica, sem nem considerar que esse é um campo específico de atuação, a pessoa vai percebendo isso na prática, né.
vai percebendo que tem recursos que ela recebeu para atuar em sala de aula que não nada servem para atuar dentro de um museu, que para estar ali dentro, ele vai precisar desenvolver recursos outros, porque, inclusive, se a gente for pensar em relação ao fato de que, às vezes, na maior parte das vezes, ele vai ter uma única oportunidade de encontro, então, toda a abordagem, toda a pedagogia, todos os recursos têm que estar voltados para resolver o processo em uma única ocasião. E, definitivamente, a gente, nas licenciaturas, dificilmente considera uma situação como essa, né? E, no caso das escolas, ainda tem isso, de que é uma relação interinstitucional, existem expectativas muito equivocadas, na maior parte das vezes, do que caberia ao educador oferecer naquela visita, né? E é uma coisa, esse equívoco, todo educador museal sente, todo educador museal sabe do que se trata, né? A expectativa de que dentro do museu se faça um aprofundamento de um determinado assunto que está sendo abordado na escola, que se faça uma segunda aula, ou que mesmo se faça a explanação a respeito de um assunto que depois vai ser cobrado dos alunos, como se fosse realmente um recurso didático, um recurso pedagógico acionado pela escola de forma muito isolada, muito desconectada dos processos que estão sendo oferecidos pelos educadores nos museus, efetivamente. E aí, quem fica com esse problema? É o educador, porque o museu estabelece de antemão que essa relação é algo que diz respeito ao setor educativo. E esse problema não está sendo identificado pelas escolas, não é identificado nas universidades, não é identificado em nenhuma outra instância, às vezes nem mesmo pelos museus. É um problema dos educadores. E muitas vezes, os educadores levantam a importância de, então, estabelecer uma instância de capacitação desses professores, uma aproximação para que a pessoa tenha uma relação com a educação museal como campo, para entender quais são os propósitos, qual é o escopo, quais são os recursos que vão estar lá disponíveis e, de repente, estabelecer alianças, né? Já vi muitas vezes esse anseio ser colocado em palavras, mas segue sendo colocado em palavras pelos educadores. E muitas vezes, o que isso gera? Mais uma responsabilidade. Então, no melhor dos casos, que esses educadores sejam ouvidos, a instituição devolve. Então, você quer fazer a capacitação? A gente vai ver aqui se consegue recurso, mas você organiza isso, você entra em contato com a escola, você entra em contato com os professores, você estuda, disponibiliza mais tempo, enfim, você desenvolve essa capacitação da qual você sente falta. Então, assim, o mesmo se aplica à necessidade de fortalecimento da instituição em relação à formação dos seus próprios trabalhadores. Então, às vezes, tem um pessoal que está em outra área, atuando em outra área do museu, e que precisaria também receber algum tipo de capacitação. Muitas vezes, também isso recai sobre o setor educativo. E aí, bem, pensando em todas essas atribuições e responsabilidades, fica muito complicado a gente pensar em como é que chega alguém pronto, formado para dar conta de tantas responsabilidades diferentes, né? Eu estava vendo a pesquisa que foi desenvolvida pelo PPEM, e SESC Rio, São Paulo, IBRAM,
em relação à formação dos educadores que atuam nos museus, do Rio e São Paulo, Museus IBRAM, especificamente. Esse mesmo dado apareceu também na pesquisa desenvolvida pela Comuse no ano passado. A maior parte tem uma variação muito grande de formação entre dos trabalhadores que chegam a atuar nos setores educativos, e a maior parte deles são historiadores, ou estudantes formados em letras, em pedagogia e artes, né? Essas são as 4 principais licenciaturas com as quais os educadores chegam. Tendo sido licencianda de artes, formada em artes, eu sei, e letras também, sei que essa instância não foi contemplada na nossa formação. No caso de artes, um pouquinho mais, mas ainda bastante insuficiente. E a gente, na atuação com as redes de educadores em museus, junto às redes, especialmente na REMIC do DF, o problema da profissionalização se encontra exatamente com isso. Está todo mundo muito preocupado em como melhorar as condições de trabalho, a gente tem uma situação de precarização cada vez maior. Então, houve uma mobilização, uma demanda estabelecida na REMIC de que a gente buscasse formas de estabelecer a profissão de educador museal como um ofício reconhecido oficialmente. Quando entrei em contato com o Ministério do Trabalho, a primeira coisa que eu vi é que a gente tinha que ter a definição das atribuições, a definição da formação necessária, e aí eu pensei, puxa, é muito caminho para andar ainda, porque a gente precisa fazer a distinção de todas essas atribuições, reconhecer que são muitas e conseguir defini-las minimamente, porque a gente não pode requerer um ofício sem conseguir dizer do que se trata. E qual é a formação específica que alguém tem que ter para desempenhar esse ofício. Então, nesse sentido, eu acho que essa instância aqui de debate é imprescindível, muitíssimo necessária, porque a gente precisa ir desenhando toda essa e construindo esse montante, né, para caracterizar a profissão e para definir do que a gente precisa para desempenhá-la. Bom, é isso. Obrigada, gente. Sim, muito obrigado, Marielle. Foi ótima a sua fala. Aqui no Mente surgiram já pelo menos umas 4 perguntas direcionadas a você. Eu vou te enviar aqui, enquanto eu vou passar para a Andréia. Marielle, obrigada. A gente vai passar agora para a próxima debatedora, que é a Carla Marromede, professora Carla Marromede, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ela é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio. Atualmente, ela desenvolve atividades de ensino no campus Duque de Caxias, do IFRJ, ministrando disciplinas para o curso de Física e para o curso técnico em Química. Também ministra a disciplina de Divulgação Científica na formação de professores na licenciatura em Química. E a Carla vai trazer alguns dos achados e um pouco da discussão que ela vem desenvolvendo na tese de doutorado dela, que está em fase de conclusão. Carla, eu queria saber se você concorda que eu te avise quando estiver faltando 5 minutos para fechar o seu tempo. Posso fazer isso? Você está sem microfone, seu microfone está desligado. Não, não estamos te ouvindo. E agora ela desapareceu. Sim, agora sim, Carla. Então, eu acho que não vai ser necessário, mas você pode me avisar. Tá bom. Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? Tá. A palavra está com você. Eu sou Carla Marromede, né? Como a Andréia me apresentou, gostaria de agradecer a Andréia Costa pelo convite de participar desse evento, desse debate. É muito, assim, muito bom poder falar um pouco da pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, porque o trabalho do doutorado às vezes é meio solitário, você escreve e é bom compartilhar, né, debater.
Eu vou trazer aqui só um pouquinho, né, dos meus achados. Eu ainda não defendi. Então, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da minha, assim, do início. Eu sou professora de física, mas assim, vou falar um pouco do início da minha carreira profissional para contextualizar, né, essa pesquisa. Eu comecei a minha carreira profissional dentro de um museu de ciência, o Museu da Vida, atuando no Parque da Ciência como mediadora e trabalhando na concepção e no desenvolvimento de atividades desse espaço, do Parque da Ciência. Então, eu comecei lá em 1997, um pouco antes, né, da inauguração, então eu participei muito da concepção das atividades desse espaço. Eu atuei também no Museu da Vida no desenvolvimento de uma pesquisa institucional que tinha como foco a relação entre a educação não formal e as licenciaturas. Então, assim, a partir dessa pesquisa, que foi um pontapé para o meu doutorado, né? Foi um início para pensar na tese do doutorado. Eu hoje sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, né? E estou escrevendo uma pesquisa, na verdade estou finalizando, uma pesquisa que tem como objeto a natureza das parcerias entre os museus de ciência e tecnologia e a universidade, na perspectiva da formação dos professores, né? Eu foquei em cursos de licenciatura na área de ciências da natureza, física, química, biologia e pedagogia, e entrevistei alguns professores, além de profissionais de educação. Mas o que eu vou focar aqui, que eu vou centrar a minha apresentação, no levantamento que eu precisei fazer, inicialmente da pesquisa, eu precisei fazer um levantamento de disciplinas, para ter um panorama, né, para saber como que a educação museal ou a divulgação científica ela está, né, permeada nas licenciaturas. E aí eu tive que fazer algumas escolhas para fazer esse levantamento. Eu escolhi fazer nas regiões sudeste e na região norte, por ter cenários contrastantes com relação à distribuição de museus de ciência, né, museus de ciência e centros de ciências no Brasil. Segundo o guia de museus, né, museus e centros de ciência, e o que se sabe é que a região sudeste é uma região que tem maior número de museus e centros de ciências, e a região norte o menor número. Eu fui verificar se esse quantitativo ele influenciava no número de disciplinas, e cheguei à conclusão de que sim, né? A região sudeste ela tem um maior número de disciplinas e a região norte um menor. Isso também está relacionado com o número de instituições que tem cada região, instituições de ensino superior. Então, eu fui à procura de instituições de ensino superior públicas, né, federal e estadual, e fiz o levantamento de disciplinas. Eu encontrei em 101 cursos da região sudeste, eu encontrei 38 disciplinas, e na região norte, em 95 cursos, eu encontrei 4 disciplinas. Também, isso foi num período, tá? Isso pode ter mudado, isso foi o ano passado, no início do ano passado, entre janeiro e março, então não sei se mantém, né? Pode ter aparecido novas disciplinas. O que mais me chamou a atenção é que na região sudeste, o curso que tem maior incidência de disciplinas é o curso de pedagogia. E o curso, que é um curso novo, relativamente novo, né, o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, ele também apresenta uma incidência significativa, um número significativo de disciplinas. Então, esse resultado me levou a essa conclusão de que realmente a região sudeste
ela tem o maior número de disciplinas, talvez seja por conta dessa distribuição, né, maior de museus, e a torna, assim, para o meu trabalho, ela se tornou uma ambiência favorável, né, um campo empírico ideal para que eu pudesse fazer minha investigação, começar minha investigação. Eu tinha intenção de ir até o docente universitário e fui à procura desses docentes, das disciplinas. Eu escolhi algumas, eu não poderia entrevistar muito, porque entrevista é um instrumento de pesquisa trabalhoso, você entrevista, você faz transcrição, você faz análise. Então, eu pensei, a princípio, em 3 a 5 docentes e cheguei a 4 docentes. Assim, quando eu procurei por esses docentes das disciplinas levantadas, o que aconteceu é que eu me deparei com algumas dificuldades, que eu vou aqui exemplificar 2 dificuldades que eu tive. Eu decidi entrevistar um professor da disciplina física o ensino de física no contexto informal e em espaços de educação não formal. Tinha esse título. E eu fui procurar por esse professor através da coordenação de curso, e ele me deu o contato do professor responsável pela disciplina. Eu cheguei a entrar em contato, conversando com ele pelo WhatsApp, e ele disse que essa disciplina nunca foi ministrada, ela constava na matriz curricular do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural, né, da Rural. E ela nunca tinha sido ministrada, porque ele propôs a disciplina, mas ele não se sentia com formação para ministrar, e nem a equipe dele, ninguém da equipe teve interesse, ou talvez não se sentisse formado para isso, né, para dar essa disciplina. Então, eu desisti de entrevistá-lo, porque, na verdade, o que eu gostaria era de um professor que tivesse implementando na sua prática o uso e a apropriação desse espaço, que é o Museu de Ciência e Tecnologia. Uma outra situação é que e aí foi já no curso de pedagogia da UF, do campus Angra dos Reis. Eu procurei por esse professor, né, através da coordenação novamente, chegamos a nos encontrar, né, definimos um lugar e começamos a conversar, uma introdução, né, para a entrevista, e aí ele me disse, olha, essa disciplina, que é estágio em ambientes não escolares, não inclui museus, inclui ambientes hospitalares, empresariais. Eu não trabalho com museus, mas posso te indicar uma professora do curso, que dá a disciplina Metodologia do Ensino de Ciências, e ela faz uso dos museus, ela leva seus alunos a museus, ela discute a educação museal na disciplina. Eu acho que seria interessante você entrevistá-lo. E aí, não foram só essas, né, dificuldades que eu tive, mas, diante das dificuldades, eu acabei tendo que conduzir a minha pesquisa por um outro caminho. Como eu tinha essa experiência dos 2 museus, do Museu da Vida e do MAST, do Museu de Astronomia, eu entrei em contato com os profissionais de museus, né, meus contatos pessoais, que me indicaram alguns professores que já visitaram, né, esses espaços, que já implementaram na sua prática docente os museus de ciência, e aí foi nesse sentido que eu cheguei até esses docentes. Então, eu entrevistei a professora de Metodologia do Ensino de Ciências, indicada por aquele professor, né, que acabou me relatando que ele não poderia fazer parte, não poderia ser sujeito da pesquisa, porque ele não trabalhava com o ambiente de museus.
Entrevistei uma professora de licenciatura em Física da UERJ, um docente da licenciatura em Geografia da UFRJ, e aí eu tive que mudar um pouco das licenciaturas, né? Mas Geografia também está dentro da área de Ciências, então é um campo. E uma professora de Física, da licenciatura de Física, da UF, mas do campus Santo Antônio de Pádua, né? Foram esses 4 professores que eu entrevistei. E, assim, eu vou trazer um pouquinho, falar um pouquinho, né, do resultado dessas entrevistas, para trazer para o debate, que eu acho que é importante, né? Eles apontaram que eles acham importante, relevante, a implementação da educação museal na formação dos seus alunos, dos licenciandos. Achei interessante também que esses professores, eles, além de acharem importante, de julgarem importante, entendem que a educação museal é importante para a formação dos licenciandos, eles também são visitantes de museus, eles visitam, frequentam museus na sua vida pessoal, na sua prática cultural, então acho que isso é importante também para a formação, né? Já que eles trazem essa relevância para a formação dos licenciandos, eles também apreciam pessoalmente os museus de ciência e tecnologia, né? E aí eles colocaram que, na percepção deles, há um engessamento por parte da universidade para a formalização da parceria. Eles acham que a parceria pode acontecer através dos estágios supervisionados, né? A formalização desse estágio com os museus. Eles desconheciam também que eles poderiam estabelecer parcerias com os museus, eles não sabiam dessa viabilidade. Eles também consideram que a falta de docentes, né, com essa formação na área de educação em museus, então talvez isso possa um reflexo de que há poucos, né, docentes nas licenciaturas com esse foco, né, pensando nessa relevância, nessa parceria, né? Eles acham também que eu entrevistei dois professores que têm nas suas universidades museus universitários, né? Então eles colocaram que desconhecem quantos e quais museus tem a sua universidade, e isso também mostra que a interação da universidade, mesmo quando há museus, né, na sua estrutura, é uma relação ainda frágil, né, uma relação ainda que não é institucionalizada. Eles acham que é necessário uma institucionalização, uma formalização, para que o museu, eles possam fazer uso dos museus dessa própria universidade. E aí eles colocam novamente que é através do estágio mesmo, né? Eu interpretei essa dificuldade, né, dos museus da universidade com os museus universitários como eu uso essa expressão até na minha tese, é um apagão institucional, uma instituição não enxerga a outra, né? Mesmo estando interligadas, é preciso haver uma aproximação, diminuir esse distanciamento, né? E os docentes também colocaram que para sustentar as parcerias é preciso, novamente, a formalização das atividades que ocorrem, atividades de prática de ensino, estágio supervisionado, né, inclusão no currículo. Essas atividades elas acontecem na escola. A universidade procura
isso já está institucionalizado. Procura a escola para que seus licenciandos realizem, né, atividades nesse espaço. Então, eles acham que a parceria pode ser sustentada formalizando isso no museu, né? E também reconhecendo o museu como um espaço de atuação profissional. Esse é um outro aspecto que também os docentes colocaram, que a parceria também poderia ser sustentada por esse reconhecimento. Não só como um espaço Carla, que vai visitar... Carla, desculpa, os 5 minutos. Tá, eu estou terminando. E não só um espaço de visita, né, de visitação, e um espaço para uso futuro do professor que vai se formar, mas sim um espaço para ele atuar, né? Então, era isso que eu queria trazer para o debate. Obrigada. Muito, muito obrigada, Carla, foi ótimo. Eu tenho questões aqui já minhas para fazer. Obrigada pela generosidade também de compartilhar alguns dos seus achados, né, de uma tese ainda em andamento. E agora, Jonathan, com você. A próxima debatedora é a professora Lígia Segala, que é uma grande parceira nossa lá do Museu Histórico, né, como eu disse no começo. A gente sempre recebe ela com as suas turmas de pedagogia lá no museu, né, falando do programa educativo cultural, sobre o que é educação museal, em parceria com a Fernanda Castro, né, que vai estar aqui participando do nosso debate mais para frente. Ela que é professora da Faculdade de Educação da UF, né, Universidade Federal Fluminense, e coordenadora do Laboratório de Educação e Patrimônio Cultural da universidade também. Ela é doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação Social em Antropologia Social do Museu Nacional do UFRJ. Então, passo a palavra, professora, fica à vontade. Eu vou perguntar a mesma coisa que a Andréa colocou, né? Se posso, quando faltar 5 minutos, eu posso sinalizar também. Sim. Tá bom. Eu te agradeço. E, bom, eu queria começar agradecendo, né, enfim, o convite para participar, né, desse processo, né, eu acho que de construção, né, de fortalecimento, de estabilização de relações entre o museu e a universidade. E aí, eu gostaria de fazer a minha colocação a partir também desse meu capital de experiências dentro da Faculdade de Educação, né? Concordando com a Marielle, que diz a questão da educação em museus, depois de educação museal, que é ainda um campo de debates, ele é presente, mas muito periférico dentro da Faculdade de Educação, né? Acontece, a UF Niterói, ela tem um componente curricular que se chama atividades culturais, né? Enfim, que aí engloba atividades em música das diferentes linguagens expressivas e tal. Então, nesta área, né, em geral, ficam ali organizadas iniciativas, projetos, propostas que envolvem museus. Então, para que eu possa colaborar, né, nesse movimento, nesse trabalho coletivo, como a Marielle chamou a atenção, eu quero deixar claro, né, que eu entro nessa área de museus através, né, do meu curso de Antropologia e Educação, né? E como é que esse processo se desenvolve, né? E como é que essas experiências se acumulam e se reinventam? Em primeiro lugar, quando eu entrei na UF, lá se vão 30 anos, a Antropologia e Educação era uma disciplina já com programas consagrados, né, construídos muito na esteira, né, da antropologia cultural norte-americana, e tendo como focos o conceito antropológico de cultura, o etnocentrismo, o relativismo cultural, né, a questão das diferenças culturais, da interculturalidade. Eu, enfim, fui desenvolvendo esse projeto, né, de acordo com o inventário estabelecido, mas fui processualmente torcendo e recolocando, né, certas situações, certas evidências, né, mais palpáveis, né, para o grupo de estudantes da universidade. Eu
fiquei pensando uma literatura antropológica que pudesse ser desdobrada das chamadas comemorações escolares, né? O Museu do Índio, o Dia do Índio, o Dia do Folclore, o Dia da Consciência Negra. Quer dizer, como é que as escolas trabalhavam essas expressões culturais? Né? Como é que as escolas entendiam, né, essas referências? Museu do Índio, botar tracinho na bochecha, uma peninha, fazer bububu. E os povos indígenas, né? E o entendimento absolutamente caricato, né, dessas populações. A mesma coisa o Dia do Folclore, o saci de todos os modos, mula sem cabeça, etc. Mas o que são os estudos de folclore? Né? O que historicamente, né, os estudos de folclore produziram e solenizaram? Né? Então, isso havia, assim, silêncios, né, imensos nessa área. Né? Então, eram atividades recreativas reproduzidas, né, dentro desse calendário, né, escolar. Então, ao começar a trabalhar, né, o meu curso a partir dessas comemorações escolares e dos comentários, né, dos meus alunos, muitos deles professores do ensino fundamental, eu entrei de imediato em contato com o Museu do Índio e com o Museu de Folclore e estabelecemos isso nos anos 90, muito tempo atrás, né? Parcerias muito interessantes, né, de levar esses alunos ao museu, de trazer as equipes educativas e seus projetos, né, para dentro da universidade, não só na minha sala de aula, né, mas também para a faculdade como um todo, né, colocar no campus o projeto, né, enfim, de alguma maneira sensibilizando, né, esses alunos professores para outras possibilidades, né, de trabalhar, né, esses eventos culturais e, consequentemente, as disciplinas nas escolas por um outro viés, né, por um outro trabalho de pesquisa, onde os museus eram interlocutores fundamentais. E nesse processo também eu fui descobrindo, né, uma outra coisa. Entre os meus alunos nos anos 90, e isso eu quero dizer que mudou substantivamente, mas naquele tempo o medo que as minhas alunas, né, que minhas alunas professoras tinham de museu, né, das coisas mortas ou encantadas, né, do silêncio, dos ruídos suspeitos, né, a obscuridade, a iluminação dirigida para destacar uma peça, né, onde havia uma primazia desse exercício visual dirigido e a impossibilidade de tocar, de chegar perto, das mãos para trás. Nos anos 90, poucos conheciam o museu. Eu fiquei muito impressionada, assim, numa turma de 40, 3 já tinham ido ao museu, em geral, em passeios escolares. E, ao mesmo tempo, quer dizer, se me chamou também a atenção nessas evidências, nessa recorrência nos registros feitos, né, pelos alunos, né, associações a um mundo de fantasmas e de aparições, sabe, alguma coisa contaminada com a morte, que era preciso um sal grosso, né, que era preciso ter uma firmeza para atravessar sozinho uma visita de museu. Bom, e se de um lado existia essa relação de estranhamento, né, forte em relação, e ainda existe esse estranhamento, em relação ao espaço museal, de outro, a formação dos professores também desconhecia ou desconsiderava completamente o museu como um espaço educativo. Né? Quer dizer, quase todas as atividades, né, dentro da faculdade estavam voltadas quase que exclusivamente para a escola. Né? Então, os museus entram assim, ou aparecem cá e lá pelas beiradas do curso. Eu
revisitando agora, né, pensando nessa conversa aqui, fiquei vendo, quer dizer, ao longo desses 30 anos, né, dos cursos que eu dei, e aí eu estou falando uma coisa de cursos, né, porque a coisa do museu, como eu falei, estão mais nas atividades quase que extracurriculares. Estou no currículo, mas, na verdade, tem uma outra ordem interna, né, dadas como no limite entre a apreciação, o treinamento das sensibilidades e da apreciação, do olhar instruído e tudo mais, e os projetos de extensão. Efetivamente, o projeto de extensão é onde habitam, né, cai lá essas relações mais constantes entre o museu e a Faculdade de Pedagogia. Pois bem, observando, né, esses 30 anos de cursos e os recortando pelos debates da antropologia e museus, eu gostaria de chamar a atenção para algumas iniciativas ou algumas questões construídas nessa fronteira. Né? A primeira delas, por que eu chamo a atenção disso? Né? Diante de uma perspectiva de um curso de educação museal, o que, através dos cursos de antropologia e educação, me chamou a atenção para realmente ser problematizado, né, nessa nova configuração curricular. Então, a primeira coisa foi, dentro dos cursos de antropologia e educação, a problematização dos chamados objetos de estimação, no sentido apresentado pela Véronique Dacier, e do colecionismo. Né? Nós montamos, através de um exercício de apresentação dos objetos, de imaginar e realizar modos particulares de exposição na sala de aula, de construir narrativas construídas através de trabalho de grupo, um museu da turma. Né? E esse museu da turma quase que foi um ponto de partida, e eu ouvi recorrentemente depois, né, comparações entre o trabalho de visitas que fazíamos aos museus e a experiência vivenciada em sala de aula, né, do processo de construção desse museu, né? A seleção dos objetos, a hierarquização desses objetos, enfim, a classificação desses objetos. Um segundo ponto, né, que atravessou esse debate, né, dentro do curso de pedagogia, né, de antropologia e educação, foi o da contação de histórias. Né, e aí contamos com a parceria do José Gregório, na época do IFAM, e que, enfim, trabalhou conosco lá em Niterói em várias ocasiões, né, explorando exatamente essa circularidade entre a textualidade e a oralidade. Né, quer dizer, construir textos para contar. Né? E essa experiência também se articulou, né, diretamente a dois processos fundamentais. O primeiro, uma parceria construída aí, já em Niterói, né, com o Museu de Arqueologia de Itaipu, né, onde nós pudemos discutir, né, junto com a equipe do museu, acessibilidade, sustentabilidade, experimentação do lugar, contação de histórias. E acabamos montando um projeto educativo, né, junto com os educadores do museu, Caniço e Samburá, também já inspirado no projeto Malicuia do Museu de Folclore, com o qual trabalhamos mais de 4 anos, né, em parcerias, inclusive, institucionalizadas, entre a UF e o museu. Professora Lígia, só avisar que tem mais 5 minutos, tá bom? Não, mas eu estou começando agora. Eu vou rogar por mais 5 minutos, mais um pouquinho. Bom, e o outro, então, vou falar rapidamente. Um outro ponto, né, ainda por esse viés da contação de história, né, e que chegou numa aproximação, num diálogo, né, com instituições museais, foi justamente trazer para dentro do curso uma reflexão entre patrimônio cultural e espaço urbano de Niterói. Né, utilizando aí a ideia de percursos do dissertor, na experiência do deslocamento e a compreensão de lugares, né, quase como
pausas de uma partitura, ou uma parada, um recorte instruído e sensível do espaço, né? E essas paradas, né, esse momento de processos de estranhar o familiar, de observar o detalhe, de registrar, de construir narrativas, de utilizar linguagens expressivas, né? Esses momentos de parada, né, estavam os museus. E qual a especificidade dessas paradas? O que significava esses deslocamentos pelos bens culturais tombados da cidade e essas paradas ampliadas, né, mais complexas, né, mais densas, dos museus? Nós construímos uma publicação sobre o Almanaque Bandas da Além, que fala sobre esses percursos, onde são produzidas histórias para contar. E, ao mesmo tempo, ao longo desses percursos, fomos construindo parcerias, né, com o Museu Antônio Parreiras, aí, um trabalho absolutamente instigante de arte e educação da Bárbara Arduin, com o Museu de Arte Contemporânea, dirigido naquela ocasião pelo Guilherme Vergara, onde fizemos várias e várias oficinas lúdicas, experimentos de aproximação refletida com jogos de metáforas da arte contemporânea, e mais do que isso, estabelecemos com os alunos e entre os alunos uma certa rotina de visitação, né, aos museus, né, essas parcerias processualmente estabilizadas. Várias monografias de final do curso de graduação foram feitas sobre essa relação com os museus. Depois, eu vou precisar ainda de um tempinho aqui, porque eu não queria deixar de falar de algumas coisas que foram muito balizadoras aí dessa nova construção que nós estamos tentando fazer e queríamos fazer, né, em parceria com todos aqui. Em seguida, nós criamos esse laboratório de educação e patrimônio cultural e, através deles, estabelecemos parcerias com o IFAM, né, e foram feitos vários cursos, né, abertos a interessados, a professores, e dentro desses cursos vai ganhando centralidade a relação entre educação e museus, né, abrindo comparações entre projetos, conhecendo e dialogando com iniciativas locais, internacionais, especialmente alargando as discussões que até então vimos fazendo, né, para a chamada museologia social, né, colocando em evidência especialmente os museus comunitários, museus de favelas, outros museus experimentais. Nós trabalhamos, eu desenvolvi um projeto de pesquisa longo com o Museu Sankofa da Rocinha, da favela da Rocinha, né, e com uma equipe complexa, né, com muitos bolsistas, metade alunos da UF, metade universitários da Rocinha, né, e procuramos ir construindo, né, ao longo desse processo e experimentando, né, a ideia de percursos na favela, oficinas de cartografia social, a produção de acervo, a produção audiovisual, os chás de museus, né. Evidentemente que esse material revertia para os cursos na universidade, né. Eram materiais, né, de discussão também, não só na Rocinha, mas dentro da universidade, né? E um material, quer dizer, que não só tinha a ver com o espaço específico da Rocinha, da favela, mas que se desdobrava ainda para as regiões próximas, né? Por exemplo, para a Gávea, que foi um grande espaço industrial no começo do século XX, né? E ainda a ideia do Quilombo das Camélias, no Alto Leblon, que nos depoimentos, no trabalho memorial dos moradores, né, passava para o lado de São Conrado, né, passava para a Rocinha, né? Então, esse trabalho todo que mobilizou várias turmas, né, vários cursos, ao mesmo tempo nos instigou a uma relação mais continuada, né, como o Jonathan chamou a atenção, com o Museu Histórico Nacional, para que a gente pudesse exatamente explorar essa tensão
complementar entre as visitas ao Museu Histórico Nacional e o Museu da Favela, né? A história oficial, celebrativa e o trabalho memorial de reconstrução biográfica de trabalhadores, dos imponderáveis da vida cotidiana. E aí ganha relevo, né, nos nossos cursos, a dimensão política dos museus, né? O que guardam para transmitir? Que lógicas seletivas os constituem? Com quais critérios e valores? Por quê? Para quem? De que modo? E, já fechando, quer dizer, em 2019, houve uma demanda, um movimento de estudantes, né, me pedindo um curso de educação museal, mas aí já no quadro de disciplinas optativas da Faculdade de Educação, dentro de um código, tópicos especiais em antropologia. E foi um curso, né, que eu me dispus exatamente a fazer render essa experiência acumulada, né, na pesquisa, no ensino, na extensão, mas um curso profundamente experimental, né? Quer dizer, o que seria um curso de educação museal, né? Trabalhar exatamente o quê? Em que perspectiva? Então, ele foi sendo construído também coletivamente, né, ao longo dos 2 semestres. Né? Eu trouxe não sei se seria de interesse, a pequena ementa que acabou agora sendo estabelecida dentro da faculdade. Vocês teriam interesse em conhecê-la ou não? A pequena ementa do curso. Jonathan, acha que vale a pena? Olha, eu sou mega suspeito, você me conhece, né? Então, eu sou fã. Eu só ia pedir, professora. E depois disso eu vou terminando, tá? É porque a gente queria passar de novo a palavra de novo para a senhora também, né? Se quiser apresentar agora, tudo bem, mas se quiser apresentar depois, eu tenho outra etapa também. Jonathan, a ideia é que a gente foi vendo, né, quer dizer, considerando o depoimento das pessoas, né, que já me antecederam, quer dizer, como é que essa área de formação ela está sendo produzida na prática, né? Então, quer dizer, o que as parcerias, o que as iniciativas conjuntas com diferentes instituições do Ministério da Cultura, né, foram, na verdade, modelando e reinventando o curso que pretendia discutir o sentido dos museus enquanto espaços de preservação e difusão de bens culturais materiais e imateriais e, complementarmente, os modos como foram pautados nas políticas públicas de cultura do país. Interessa examinar, à luz de experiências nacionais, locais e internacionais, a pedagogia dessas instituições nas suas definições curatoriais, lógicas expositivas e trabalho de mediação cultural. A proposta de uma educação museal, referendada na Política Nacional de Educação Museal, será especialmente considerada, recebendo ao longo do curso especialistas no assunto e realizando visitas de estudos em museus selecionados. Serão também tratados nos seminários os museus experimentais vinculados a movimentos sociais e aos direitos humanos. Então, um último comentário sobre o que foi essa experiência, né, intensa, né, de ir aos museus, conhecer os diferentes trabalhos educativos, mas também receber na UF, né, vários educadores museais, o que foi impregnando a universidade com esses debates, com essa possibilidade outra de trabalho que não na escola. A ida do SAI, do Museu Nacional, lá na UF, quer dizer, eles montaram a exposição no campus, né, e todo o processo, né, da montagem, desembalar os objetos, guardá-los, mostrá-los, as perguntas, as disposições, as relações entre esses objetos, né, foram feitos com os estudantes, né, e depois aberto, né, uma visita da creche UF, né, que puderam aí também redefinir a exposição em função, né, das indagações, né, de um outro tipo de público. Né? Então,
E o SAI trouxe a questão, e agora eu termino de fato, né, nos trouxe uma questão interessante para reflexão, quer dizer, que se até então, e a ideia, né, de um serviço de uma sessão, né, de assistência ao ensino, quer dizer, o museu quase como uma ilustração expandida da escola, né, ganha hoje um outro sentido, uma outra discussão, né, em torno da sua própria especificidade e potência enquanto pedagogia, né? Ou bem como chamou a atenção a Fernanda Castro na nossa visita de estudo ao Museu Nacional, dizia ela, trata-se agora da formação dos sujeitos em interação com os museus musealizados, com os profissionais dos museus e a experiência da visita. Não está, portanto, mais em foco, e esse foi o eixo, né, do nosso curso, aprender a exposição apenas, mas recriá-la criticamente, contextualmente, entendendo ali interesses e disputas de significados, de visibilidade e inclusões sociais, de direitos humanos. Agora vamos ver, nesses tempos difíceis, como essa história continua, né, avivando o trabalho coletivo e as redes de parceria. Muito obrigada. Muito obrigado você, professora Lígia. Sempre, eu fico babando, na verdade, sempre que escuto a professora Lígia, né? Eu sou suspeito. Eu vou pedir para a Andréia, né? Acho que a gente pode abrir, ver se alguma das debatedoras tem algum comentário a fazer. Ou se a gente passa agora já para a parte das perguntas. Jonathan, eu acho interessante a gente passar para a parte das perguntas. A gente tem pelo menos umas 16 perguntas. Eu acabei naquela divisão organizando um pouco mais as que foram dirigidas para cá. Queria apresentá-los. O Jonathan acho que está reunindo aí algumas perguntas específicas para a Marielle, e as da professora Lígia, além dos elogios que já apareceram aqui, com certeza estão sendo enviadas agora, né, porque a fala dela foi a mais recente. Agora eu vou colocar algumas questões que foram feitas mais diretamente para a Carla, tem outras que não foram dirigidas a uma das debatedoras em específico, mas gostaria de dizer que vocês todas, as três, podem ficar à vontade para fazer seus comentários, observações. Carla, existe uma questão que assim, talvez um pedido para que comente um pouco mais sobre as razões desse distanciamento, né? Ou se esse distanciamento foi encontrado numa universidade específica, ou se você percebeu que em outras universidades que têm museus, existe esse distanciamento entre os museus e as licenciaturas, os cursos de graduação, ou seja, museus e cursos de licenciatura que acontecem, fazem parte da estrutura de uma mesma universidade, mas que não conversam entre si. Tem uma pergunta também, se, em pensando uma disciplina de educação museal, se ela for ministrada, por exemplo, na educação, nas licenciaturas ou na museologia, ou mesmo nas áreas de ciências, né, eu entendo ciências da natureza ou das ciências físicas, se haveria diferença nessa disciplina ou se seria uma única disciplina? O que vocês pensam disso, né, o que a Carla pensa disso? Se essa disciplina de educação museal ela deveria variar, dependendo de em qual curso ela está alocada, né, ou se seria uma única disciplina de educação museal voltada para todas essas licenciaturas e também para a museologia. E uma pergunta da querida Isabel Gomes, ela se identificou, uma importante referência também, né, para pensar a formação dos educadores, mas focada nos mediadores, na dissertação dela. Ela pergunta se, nesses seus levantamentos, você identificou universidades que possibilitam os alunos, né, o cumprimento de créditos referentes aos estágios obrigatórios em museus. Se você encontrou, isso está institucionalizado ou é algo muito pontual? Pode. Mas a gente não te ouve. Posso responder? Eu vou começar pela pergunta da Isabel, porque eu não esqueço, né? Isabel, é o seguinte,
eu fiz esse levantamento e alguns cursos coloca a disciplina, um estágio, né, o estágio supervisionado, o último estágio, como uma disciplina obrigatória para ser realizada nesses espaços de museus de ciências e tecnologia. Espaços de educação não formal e principalmente museus de ciência e tecnologia. Eu posso te dizer quantos cursos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não tenho de cabeça. Enquanto a Carla vai dando uma olhada, eu queria só acrescentar uma que não foi dirigida a uma especificamente, mas tem a ver com a educação museal enquanto uma disciplina. Como seria a educação museal sendo ministrada especificamente na museologia, e a pessoa que fez a pergunta afirma que o educador museal deve ser um museólogo, pois é o museólogo que tem a formação para atuar, uma formação mais completa para atuar nesses espaços, nos espaços museais. Então, uma pergunta também específica sobre disciplina. E aí já afirmando que ela deveria ser no curso de museologia. Ao meu ver, esses seriam os profissionais responsáveis pelos educativos, já que pensam o museu de forma completa. Então, agora eu estou lendo exatamente o que foi escrito. Então, eu encontrei 4 instituições que já formalizaram o estágio nesses espaços. A Unirio, né, em estágio em instituições de gestão, nas áreas de gestão escolar e não escolar, em espaços de extraescolar ou não escolar, a Unicamp, com estágio supervisionado 5, que eles especificam como educação não formal, a Unesp, estágio supervisionado 5 também, como educação não formal em ciências biológicas, e aqui no Rio, em Espírito Santo, a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, estágio supervisionado em contextos não escolares, no curso de pedagogia, e aqui no Rio, a Unirio, só foi a única que eu encontrei. A UF, esse estágio de educação em ambientes não escolares, no curso de pedagogia, não inclui os museus. A primeira pergunta esse distanciamento entre museu e universidade, se você vê algo generalizado. Eu não posso dizer ser generalizado, porque eu só entrevistei 2 docentes. Eu entrevistei um docente da UFRJ, né, e um docente da UF, né, e os 2 relataram esse mesmo distanciamento, de não conhecerem os museus das suas próprias universidades, e também de desconhecerem qualquer formalização, qualquer institucionalização para aproximar as licenciaturas desses museus. Não há um movimento, não há uma mobilização dos museus, e não há uma mobilização também das licenciaturas. Eles colocaram que ambos ambos os espaços não têm essa iniciativa, né, de poder fazer a licenciatura, fazer uso para a sua formação, na prática docente. E a segunda pergunta, assim, eu não tenho condições de responder, assim, se eu acho que deve ser diferente no curso de museologia, porque o curso de museologia tem a sua especificidade e a licenciatura tem uma outra especificidade, né? Então, eu acho que tem interação, pode ter os mesmos conteúdos, mas com especificidades diferentes para a formação de cada profissional. Eu acho isso. Não sei se as demais colegas podem complementar. Fiquem à vontade.
Eu ia gostar de complementar. Então, vocês estão escutando? Estamos. Eu Sim. estou. Eu concordo com a Carla, né, sobre o quanto a universidade ela é compartimentada. Né? Às vezes você tem quase mesmos projetos concorrentes dentro da mesma universidade e um não conhece o outro. Né? Então, eu acho que, pela minha experiência dentro da universidade, como é que nós conseguimos estabelecer uma série de parcerias com vários departamentos, né, de história, de letras, de música, de comunicação, de turismo, de informática, enfim. Né, eu acho que foi fundamentalmente através do laboratório. Né, quer dizer, os observatórios, os laboratórios, os núcleos de pesquisa, você consegue, né, de alguma maneira, romper com os limites burocráticos, né, com os campos, com as fronteiras, né, disciplinares, e estabelecer aí relações mais transversais. Né. Eu cada vez acredito menos em a disciplina, eu aposto completamente na interdisciplinaridade. E eu acho que a educação museal é isso, eu acho que não é da pedagogia, né, ou da museologia, da antropologia, enfim, todos esses campos, né, que, numa discussão séria, rigorosa e companheira, né, de construir cada um, né, com a especificidade do seu saber, com o seu capital de experiência, né, produzindo uma coisa radicalmente nova, né, e que possa de fato, né, cruzar essas fronteiras, né, estabelecer alianças de outro tipo. Né? Da mesma maneira, entre os museus, os grandes museus oficiais e os museus comunitários, né? Eu acho que a gente está diante, né, de demandas novas, de problemas novos, desafios novos, e temos que construir alguma coisa radical. Muito bem, professora. Marielle, gostaria de comentar alguma coisa? Tá desligado o microfone, Mário. Oi, eu gostaria de comentar sim, mas acho que pode ser no ensejo das respostas às perguntas que foram dirigidas a mim. Tá bem. Então, a gente vai agora para a etapa dos questionamentos, né, as perguntas. Podem continuar mandando, tá, gente? Caso tenham algumas questões. Pedir para alguém colocar o link do Mente aqui novamente. Né? Então, vou começar direcionando as perguntas para a Marielle. A gente pode fazer blocos de 3 para cada debatedora e a gente vai revezando, pode ser? Andréia? Então, para a Marielle. Já é possível prever os impactos dos cursos do Saber Museus no setor museal e também nas universidades, no sentido de atendimento às formações? A outra pergunta. Em que medida seria possível ao setor educativo de uma instituição museológica atuar de forma integrada com a missão e com o objetivo do museu, sem estar replicando padrões colonizadores de relação com os outros? Uma outra pergunta. Muitas vezes, professores que levam as turmas nos museus mais atrapalham do que auxiliam. Se tivessem uma formação ainda que básica sobre educação museal, essa relação não poderia melhorar? E tem outros que a gente deixa para outra etapa. Beleza. Bom, em relação ao Saber Museu, a gente tem observado que ele tem um impacto grande de um modo bastante geral, né? A gente tem, a plataforma foi lançada em dezembro do ano passado, a essa altura a gente tem quase 30 mil inscritos nos cursos que foram disponibilizados, 6 cursos. E desses, aproximadamente, não sei, acho que um pouco menos da metade chegam a concluir, que é o índice normal dos cursos de educação à distância, né? Quem nos ajuda nesse acompanhamento é a EVG, que tem a plataforma na qual os cursos estão sendo disponibilizados. E eu entendo que a gente ainda não tem a possibilidade de
ainda não previmos a possibilidade de uma associação com as universidades, né? Não previmos mecanismos para chegar a isso, na verdade, porque a gente sonha, né? Sonhar a gente sonha. Mas eu acho que sim, é um dos caminhos possíveis, considerando ainda que, nesse contexto específico que a gente está vivendo, as pessoas estão super familiarizadas com recursos tecnológicos para o fomento da educação à distância, né? É uma situação propícia também, porque, inclusive, as capacitações contam, né, diante das instituições que contratam. Então, eu acho que a situação é toda muito propícia, mas para a gente apresentar essa possibilidade, a gente precisa acompanhar ainda por algum tempo o programa, mas ali no campo da educação museal, a gente está justamente buscando participar dessas redes, conhecer as pessoas e deixar a porta aberta. A gente tem um curso em elaboração de educação museal para ser disponibilizado pelo Saber Museu, tomara, esse ano ainda. Ele tá em processo de elaboração por Fernanda Castro, Magali Cabral e Aparecida Rangel. A gente na Comuse acompanha, sugere, enfim, mas a autoria desse conteúdo é delas. E eu entendo que essa é uma possibilidade super acessível, né, super possível de os professores, os museólogos que estão no âmbito das universidades, que, além de tudo, esse é um campo muito habitado pela academia. Então, eu acho que, assim, a gente tem a possibilidade realmente de estabelecer excelentes parcerias. Isso se relaciona também com a outra pergunta que foi feita sobre a capacitação dos professores, porque, embora os cursos não tenham esse propósito, inclusive no Saber Museu, o público preferencial são os profissionais que atuam no campo museal, mas a gente também tem a preocupação de que sejam cursos introdutórios, né, que sejam, pelo menos a princípio, cursos que sejam acessíveis a pessoas que estão buscando aquela primeira informação, aquele primeiro contato com o conceito, com os conceitos, com aquelas áreas específicas que estão apresentadas, aqueles temas específicos dos cursos, né. Por causa desse caráter introdutório, eu acho que é possível também que a gente pense nesse curso de educação museal como uma ferramenta a ser dirigida também aos professores de escolas. É claro que eu acho que merecem um material específico, merecem que a gente pense nesse público especificamente, porque tem as suas necessidades específicas em relação a entender o trabalho do museu, né, o trabalho que o educador museal desempenha lá. Mas eu acho que por aí a gente pode, esse é um caminho possível da gente explorar, também porque eu estou aqui pensando na colaboração que acontece aqui no DF entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tem uma gerência específica de educação patrimonial, e o IFAM-DF. Eles colaboram muitíssimo, tanto nas jornadas do patrimônio que estão para acontecer, eles fazem cursos específicos dirigidos aos professores das escolas públicas e particulares sobre educação patrimonial, e estão agora fazendo um curso de educação patrimonial online, quer dizer, à distância. Inclusive, vamos escrever um módulo de educação museal para esse curso, que é dirigido a professores, que é para tratar das questões dos encontros e das interfaces específicas entre a educação patrimonial e o trabalho em sala de aula, né? Então, eu acho que, assim, é importante a gente, acho que esse é um caminho possível, e eu queria reiterar, assim, quer dizer, não sei se eu fui clara, eu estive dos dois lados, eu também estive na sala de aula, né, por muitos anos. Falando professores. Então, eu não quero fazer isso. Também achei.
Não quero Alguém fazer falou isso. assim, Eu acho que existem expectativas equivocadas, deixa eu sim, ver o que ela vai responder. mas eu entendo, tendo estado do outro lado, entendo que também a gente quer, às vezes, muitas vezes eu queria isso, ilustrar algo que eu estava dizendo, algo que eu estava trazendo para os meus alunos, e achava que aquilo podia ser melhor tratado por alguém que estava ali dentro daquela instituição, tratando daquele tema com profundidade, mas eu acho que o professor que está em sala de aula, ele precisa também compreender, e isso não é uma coisa que está dada, está dita em algum lugar, por isso que eu acho que esse tipo de capacitação é muito bem-vinda, que a educação museal é vivencial, é sensibilizadora, ela passa por ela tem outros propósitos, né? Ela não tem o propósito conteudista que às vezes os professores têm, e às vezes os professores têm essa expectativa. Então, eu acho que na medida que compreenderem melhor do que se trata, o que a educação museal pode oferecer, eles também vão poder aproveitar melhor esse recurso quando estiverem em sala de aula, né? Porque essa sensibilização, a vivência específica que o trabalho de educação museal oferece, pode ser potencializada em sala de aula, porque acaba que essa expectativa mina a potência do que o professor foi buscar lá no museu. Então, as duas partes saem perdendo, digamos assim. Nesse sentido, esse conhecimento faz toda a diferença. Mas, e é isso, não quero ser antipática com os professores, é assim que eu me identifico, acima de tudo, como professora. Então, eu entendo perfeitamente. E o que mais? A questão da atuação do educador, essa tarefa de não replicar o padrão colonizador, né, e contemplar a missão do museu. Olha, eu acho que essa é uma das questões, é uma das necessidades que nos levam à necessidade da formação, de uma formação específica para o educador museal. Específica que eu digo assim, eu acho que o educador museal, ele precisa ser alguém que também passe por essa sensibilização que depois ele vai provocar, que esteja atento a esse caráter do peso, atento ao peso que uma instituição, como um museu, tem, a legitimidade que esse discurso tem. Então, tem que ser capaz, é preciso que seja capaz de analisar esse discurso e verificar a pertinência dele. A pertinência, a coerência, a contribuição que faz à sociedade. Algumas vezes, isso não acontece. Tem uma historinha que eu sempre conto de uma vez que eu fui visitar um museu histórico, que tinha lá uma sala de cultura negra. E nessa sala tinha um pelourinho. E eu fiquei abismada com isso. Eu falei, gente, como assim uma sala de cultura negra com artefatos, lendas, uma expografia cuidadosa, né? O primeiro impacto era de um cuidado em muitos aspectos da expografia, mas tinha um pelourinho lá dentro da sala. E aí eu falei assim, como assim? Porque, na verdade, no melhor dos casos, fosse para representar alguma cultura, seria a cultura branca, né? Os povos negros do Brasil não fizeram esse pelourinho. Isso não fala da forma deles de entender o mundo, não fala da identidade deles. Então, nesse caso, é muito importante que o educativo se coloque em relação a isso. Pode ser que não esteja habilitado dentro do museu a possibilidade dele intervir nessa expografia. Seria desejável, seria ótimo. Mas se não existe essa possibilidade, existe a possibilidade de ele trabalhar com isso, de ele reverter esse discurso, de ele problematizar aquilo, de perguntar o que as pessoas estão achando daquele pelourinho estar ali, não sei. Eu só sei que acho que a potência do educativo também passa por aí, porque é um trabalho plástico, dinâmico,
e inventivo, né? Não está estanque e é muito mais dinâmico do que a própria expografia do museu. Então, aí a gente tem muitas oportunidades. Enfim, só queria reiterar essa questão da diferença, uma coisa que eu não contemplei, embora a gente tenha dito aqui várias vezes, da diferença das coisas que caracterizam a educação museal, tem o fato de ser uma educação não formal, que tem aí, claro, tem metodologias, tem abordagens, tem várias coisas que são próprias, mas, às vezes, essa expectativa de que o museu possa reproduzir ou aprofundar uma experiência que essencialmente é escolar, contribui para a descaracterização das duas coisas. E eu estou totalmente com a professora Lígia. Eu acho que a educação museal é uma ode à interdisciplinaridade. Nesse sentido, é difícil mesmo, entendo que seja difícil, estabelecer como é que se faz uma formação e ponto final. Acho que é um processo de construção. Mas, necessariamente, quando a gente olha para a diversidade de museus, de acervos e tudo mais, a gente vê que o educador precisa ser uma pessoa capaz de fazer conexões, capaz de ser interdisciplinar e convidar o visitante a isso. O visitante é a sociedade, né? Porque a tarefa do não público também é nossa. Sim, verdade. Obrigada, Marielle. Eu queria reforçar que outras questões também relacionadas à formação de professores e os usos que os professores fazem dos museus, ela tem aparecido com frequência, mais dirigida até a Marielle, e chamar a atenção que a gente vai ter nas outras mesas professores, licenciados, que estão em sala de aula. Na verdade, a de quinta-feira vai ter exclusivamente dois professores e uma professora que estão em sala de aula, tiveram sua formação no campo da educação museal, mas eles vão falar fundamentalmente sobre essa formação e como ela tem efeito sobre a prática deles nas escolas, na sala de aula. Ai, que ótimo. Por favor, estejam presentes. E aí, agora, encaminhando para o final e dirigindo, né, também, não só pela falta de tempo, mas para dar mais espaço para a gente ouvir a professora Lígia, que está recebendo vários elogios aqui no Menti também, eu acho que no chat, dirigir a ela a primeira pergunta que nos chegou antes mesmo da gente começar essa atividade ao vivo, que é a seguinte: quais as particularidades, características e potencialidades da educação museal na formação de licenciandos? Como a falta de uma profissionalização do educador museal desmotiva a interação entre os licenciandos e o campo museal? Se for muito longo, quiser que eu repita. Sobre as particularidades, características e potencialidades da educação museal na formação de licenciandos, e como a falta de profissionalização talvez desmotive, faça com que licenciandos não se interessem pelo campo museal, não é um campo profissional, a princípio atraente, por carecer exatamente dessa profissionalização. Então, são questões circulares aí, né, completamente imbricadas. A Marielle chamou a atenção, quer dizer, como é que a profissionalização, né, é um processo ainda extremamente complicado, com uma série de exigências, né? Então, eu acho que estamos num processo de reconhecimento desse campo profissional, né? Quer dizer, já se falava, quando eu procurei fazer um histórico dos anos 90 para cá, quer dizer, você falar no trabalho educativo de museus, era quase que assim, é o quê? Tem que vigiar para os meninos não botarem a mão, bota a mãozinha para trás, vamos andando, olha o ritmo, é isso, né? Então, quer dizer, era uma coisa ainda
calcada profundamente numa lembrança da própria infância, né, da experiência escolar, né, desses alunos professores. Então, eu acho que progressivamente, né, quer dizer, você falou, Marielle, da educação patrimonial, né, isso começou a entrar na formação de professores, né, isso começou a ser, eu me lembro a primeira vez que eu falei em educação patrimonial, aí disse assim, mas o que é o registro dos bens patrimoniais da universidade? Eu falei, ops, né? Porque quem vai lá colocar a plaquinha de patrimônio, né? O que é da UF e tal. Eu falei, não, vamos pensar patrimônio cultural. Quer dizer, era inclusive, né? Quer dizer, todo um léxico, todo um campo conceitual, né? Ainda muito pouco familiar, né? A esses alunos professores. E eu acho que, progressivamente, eu acho que a gente não tem como pensar a educação patrimonial, eu acho que a gente tem como pensar processos que estão conduzindo a uma reflexão nesse campo ainda. Né? E eu acho que é exatamente por isso, né, que eu acho que essas redes de parceria, redes de debate, né, os cursos, são fundamentais para que a gente possa exatamente afinando, né, o sentido, né, particular dessa formação, na museologia, em letras, na pedagogia, né, quais são os pontos de articulação possíveis, né, para que a universidade e as instituições museais, né, estejam trabalhando juntos, estejam também nas escolas do ensino fundamental. É um trabalho, é um campo em aberto, né, eu entendo isso. Bem, muito obrigada, professora Lígia, professora Carla, professora Marielle. Eu estou muito feliz de ter começado com uma mesa assim tão instigante, e da gente ter recebido as perguntas, também agradecer a participação, me desculpar com aqueles que talvez nessa miscelânea, né, nesse agrupamento que eu tentei fazer, talvez não tenham identificado tão claramente a sua pergunta, e aqui talvez a pergunta não tenha sido feita. Imagino, pelo menos nós da equipe estamos à disposição, né, vocês têm o nosso contato, se vocês quiserem fazer sugestões para a gente, já pensando no próximo encontro, fiquem à vontade, a gente está aberto para isso, tá bom? Então, agradecer a todos que participaram hoje e já fazer propaganda do nosso encontro de quinta-feira, no mesmo horário, às 16, né, com os professores da Educação Básica, Leonardo Carvalho, Jaqueline Zambuja e Pedro Zilli, que vão exatamente compartilhar um pouco da sua formação no campo da educação museal, mas fundamentalmente como ela tem os efeitos dessa formação e dessa experiência no museu na sua prática docente em escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro, de educação básica, tá bom? Então, espero poder encontrar vocês todos de novo na quinta-feira, às 16 horas. E, mais uma vez, professora Lígia, Carla e Marielle, obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado a todas. Né? Espero que esse seja o início de grandes parcerias, que a gente possa realizar ainda mais ciclos. Talvez essa tenha sido a parte 1, né, da aproximação aí da licenciatura com a educação museal, né? E com certeza o volume de perguntas e questionamentos que a gente recebeu aqui no Mente dá mais um debate. A gente com certeza vai conversar mais sobre isso. Muito obrigado à participação de todos e todas, né? E juntos aí seguimos esse fortalecimento da educação museal. Obrigada. Obrigada, querida. Quinta. Até. Até quinta. Até, tchau, gente.